Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica, né? Sou professora de Química e hoje vamos iniciar o nosso assunto que já foi visto em algumas turmas, né? Que é soluções, um conteúdo visto no segundo ano do ensino médio, envolve um pouco de cálculo, né? Mas nada muito complicado e que não dê para resolver as questões. Tá bom? Então, aqui é o nosso primeiro assunto. Lembrando que vou revisar devido ao tempo que já se passaram, né? Então, vai ser uma revisão e uma implementação. Então, começamos aqui com matéria, certo? O que é matéria? Matéria, ela se refere a tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que vemos, o ar, a água, né? O que mais? Madeira, tudo que utilizamos e que ocupa lugar no espaço, utilizamos para fazer objetos, isso é chamado de matéria. Ou seja, todos os materiais ou coisas que compõem o universo. E essa matéria, ela é formada por moléculas, certo? Vamos ver o que são moléculas. E essas moléculas, elas são formadas por partículas minúsculas, que são os átomos. Então, vamos mais aqui à frente. Nós temos os elementos químicos, né, que são os átomos. Vamos ver que os elementos químicos, eles são formados por átomos também. Porque, nós, por exemplo, nesse aqui nós temos o ferro. O ferro, ele tem o símbolo F, então aí nesse Fe, na verdade, então esse Fe é o quê? É um átomo de ferro. E na natureza, ele é encontrado como óxido de ferro, que é esse O4Fe3, certo? Fe3O4. Cálcio é representado pelo símbolo Ca, cálcio, certo? E ele possui aqui um átomo, nesse caso, de cálcio, e ele é encontrado na natureza no carbonato de cálcio. A prata, Ag, né, que tem esse nome argentum, que vem do latim, então o símbolo dela ficou selecionado desse elemento devido ao latim, então ele é Ag, e nós temos o oxigênio, que é o O, um átomo de oxigênio, e na natureza ele é encontrado na forma de gás oxigênio. Então, aqui nós temos os átomos e as moléculas. Então, iniciando aqui, esse primeiro hidrogênio, essa bolinha aí, né? Aqui, né? Azul, nós temos um átomo, certo? Mas outro átomo de hidrogênio. Quando juntamos eles, nós formamos uma molécula aqui, a molécula de gás hidrogênio, que é H2. Então, agora nós temos dois átomos de hidrogênio formando a molécula H2. Nesse outro aqui de baixo, nós temos um átomo de hidrogênio, mais outro átomo de hidrogênio, mais um átomo de oxigênio. Nós temos três átomos aqui, certo? Então, formamos a molécula da água, que é o oxigênio com dois hidrogênios, tá certo? Então, nessa molécula com três átomos, formamos a molécula de água. Então, substâncias, vamos ver que nas soluções, isso tudo que eu estou falando é a introdução para chegarmos em soluções, vamos ver que precisamos das substâncias. Então, substância é forma particular de matéria que apresenta composição fixa e definida. Por exemplo, a água, ela seria uma substância, né? O gás nitrogênio seria uma substância. E nós vamos dizer que elas se dividem em substâncias simples, que é essa daqui que nós estamos vendo, e em substâncias compostas. Vamos ver logo a simples, que ela é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento, que vai ter o mesmo tipo de átomo. Como eu falei aqui, o gás hidrogênio, ele é formado por H2, ou seja, são dois átomos de hidrogênio formando ele. Então, é o mesmo elemento, né? O mesmo tipo de átomo. O gás oxigênio, do mesmo jeito, O2, são dois átomos de oxigênio, vocês podem ver. E o gás ozônio é o gás oxigênio, só que aumenta um átomo, né? O3. Certo? Então, são substâncias formadas pelo mesmo elemento. Então, são chamadas de substâncias simples. Substância composta é constituída por uma molécula formada por mais de um elemento químico, né? Por elementos químicos diferentes. A água, um exemplo, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. São átomos diferentes, então esse maior é o oxigênio. E esses dois aqui são os hidrogênios, certo? O sal de cozinha, que é formado pelo Na, que é o sódio, e o cloro.
certo? Então, Na é esse átomo aqui, menorzinho na cor cinza, essa representação, né? E o cloro, esse maior. Então, são átomos diferentes. E aqui nós temos o açúcar, que é uma molécula que tem vários átomos, certo? Tem 12 de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. E é essa molécula aqui. Então, é uma molécula bastante, é considerada grande pela quantidade de átomos. Se formos somar, né? No caso, nós temos 12 de carbono, mais 22 de hidrogênio, com mais 11 de oxigênio. Teríamos 45 átomos para formar essa molécula de açúcar, sacarose. Beleza? Vamos passar aqui. Então, quando temos as substâncias, quando possuímos várias substâncias, quando juntamos, nós formamos uma mistura. Certo? Então, mistura é material formado por duas ou mais substâncias, sendo cada uma destas denominada componente. Então, digamos que se eu pegar água com açúcar, eu tenho dois componentes, a água e o açúcar, cada um componente. Fase em uma mistura é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme. Como assim? Aquilo que você vê. Então, você está vendo a parte da água, digamos, água e óleo. Você está vendo a parte da água bem uniforme num copo e está vendo a parte do óleo também bem uniforme. Então, aí são duas fases, a fase da água e a fase do óleo. E é uniforme, não está misturado, né? Não está uma coisa só. E é como classificar as misturas, a classificação das misturas. Ela é classificada em mistura homogênea e mistura heterogênea. Vocês já devem ter ouvido falar, a homogênea, ela vai apresentar uma única fase. Ou seja, quando tem só a água, ou água e sal, que o sal se mistura, continua vendo só a água, então é uma fase. E nós temos a mistura heterogênea, que é toda mistura que apresenta pelo menos duas fases. O exemplo da água com o óleo. Nós temos duas fases. E se eu acrescentasse água, areia e o óleo, nós teríamos três fases. Por quê? Porque a areia iria descer devido à densidade, a água ia ficar no meio e o óleo em cima. Então, teríamos três fases. Então, pode ter pelo menos duas, mas pode ter três, quatro e assim por diante. Beleza? Então, aqui é um exemplo bem prático da mistura homogênea, só uma fase, você só vê algo uniforme. E na mistura heterogênea, você consegue ver as duas fases, a fase da água e outra fase em cima, que vamos ver aqui o que é. Na primeira homogênea é água mais açúcar dissolvido, e no seu aspecto visual só uma fase. E nós temos a mistura heterogênea, que é o óleo e a água, que o aspecto visual que vemos são duas fases. Entendido? Agora vamos entrar de fato na nossa disciplina soluções, que vocês já viram. Então, soluções, elas são misturas homogêneas, nós vamos ver somente uma fase, e podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, líquido e sólido. Ou seja, nós vamos ter soluções em todos os estados, em estados gasosos, líquidos e sólidos. Certo? Vou explicar mais na frente. Mas sabendo já de instante, né, que temos os três estados físicos, nós temos soluções. E nas soluções, elas são compostas por duas coisas, por soluto e por solvente, certo? Soluto é aquela substância que ela vai estar em menor quantidade, e sempre em alguns livros adotados, vamos chamar de M1, tá bom? E o solvente em maior quantidade, e chamamos de M2. Certo? E vocês vão ver que o solvente mais utilizado, chamado de solvente universal, é a água. Não necessariamente seria somente a água, porém é o mais utilizado. Aí, como assim? Por exemplo, a água com o álcool, né? Então, álcool 70, você tem 70% de álcool e o restante de água. Quem está em maior quantidade nesse caso é o álcool. Então, nesse caso aí, o solvente não é a água, certo? Então, vamos ver um exemplo prático do dia a dia. Muitos de vocês devem utilizar, né, um leite com achocolatado para tomar no lanche, no café. Então, digamos que você utilizou uma colher de Nescau de achocolatado para um copo de leite. Então, aí nesse caso, a menor quantidade é o achocolatado. Então, ele é o soluto. Ele que vai se dissolver no solvente. Então, o soluto é aquele que será dissolvido,
certo? E o solvente é o leite, que é aquele que vai dissolver a substância, que vai dissolver o achocolatado, ou seja, ele está em maior quantidade. No final, quando houver essa dissolução, nós vamos ter a solução pronta, que seria já o leite com o achocolatado. Então, a solução, vocês já sabem, fixem na cabeça de vocês, soluções é formada por soluto e por solvente, e o soluto sempre é a menor quantidade e o solvente maior quantidade. Então, alguns exemplos que podemos citar, eu falei para vocês que ela existe nos 3 estados, certo? Então, quais são esses estados? Gasoso, sólido, líquido. No gasoso, um exemplo de solução, o ar atmosférico. Então, ele é uma mistura de gases, porém, você não vê nada, é uma fase, é homogênea. Então, ele é um exemplo de solução gasosa, porque é homogêneo e é uma mistura de gases. Então, ele é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, gás carbono e gases nobres. Então, é uma solução gasosa. Esse SG aqui, que eu quero dizer, esse SG é uma solução gasosa. Nitrogênio é o que tem maior quantidade. Por mais que sempre quando pensarmos em ar atmosférico, pensarmos em oxigênio, mas a maior quantidade presente é o nitrogênio. Próximo, agora é um exemplo de solução líquida, o vinagre, né, que utilizamos muito. Então, ele é uma mistura de água e a substância que compõe o vinagre é o ácido acético. Então, uma mistura de substâncias líquidas e nós temos uma solução líquida. O ouro, agora é um exemplo de solução sólida. Nós temos o ouro 18 quilates, né? É uma mistura de ouro com outros metais, certo? Esse 18 aí quer dizer que é 18% de ouro, o restante são outros metais ali dentro. Como no caso do 24 quilates, ali tem 24% de ouro, o restante são outros metais. Então, esse é um exemplo de solução sólida. Aqui eu coloquei 3 imagens, a primeira é o latão, é um exemplo de solução sólida, você só vê algo homogêneo, né? É uma liga formada por mistura de cobre e zinco. Então, a solução sólida, SS. E a solução líquida aqui é o álcool etílico, né? É um exemplo de solução líquida. Possui também uma quantidade de água misturada, não diz a quantidade, mas é um álcool com água, né? A solução líquida. E o ar, que eu falei, que é a solução gasosa, que é a mistura de gases, sendo que os principais são nitrogênio e oxigênio. Outros exemplos que eu coloquei para vocês, como base, são uma listinha, mas tem vários. O soro fisiológico, por exemplo, é a mistura de cloreto de sódio mais água, certo? Aqui o soluto é cloreto de sódio, solvente é a água. Temos a água do mar, que ela é composta por diversos sais dissolvidos, então mistura de água com sais. O latão, que eu já dei um exemplo, que é cobre mais zinco. Temos o bronze, que é uma mistura de cobre com estanho, uma solução sólida. O aço, que é o ferro mais o carbono, outra solução sólida. E temos o álcool iodado, que é uma tintura de iodo, que é uma mistura de etanol com iodo. E é uma solução líquida nesse caso. Uma observação aqui é que temos que existem substâncias que a olho nu ela se mostra homogênea, parece ser homogênea, mas no microscópio, vemos que na verdade elas são heterogêneas. É o caso do leite e do sangue, né? O leite você vê ele homogêneo, mas em um aspecto microscópico nós vamos ver que ele é heterogêneo, porque tem as gotículas de gordura, então é possível ver fases aqui. Então, na verdade, ele é heterogêneo. E o sangue da mesma forma. Nós vemos o sangue de uma forma uniforme, homogênea, e quando é centrifugado, né, na separação, conseguimos ver aqui a presença até de 3 fases, se formos identificar bem minuciosamente. E agora partimos para a questão da como se dissolve, né? Como o soluto se dissolve numa substância. Então, pegando o exemplo lá do início, do leite com Nescau,
certo? Ele vai ser utilizado para entendermos aqui o que é o coeficiente de solubilidade, que chamamos de CS. Então, o coeficiente de solubilidade é a capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. O que é isso? É a capacidade que, digamos, lá do achocolatado, que o Nescau ele vai ter de se dissolver naquele leite. Então, do soluto se dissolver no solvente, certo? Então, imaginamos que nesse primeiro caso aqui, que vocês estão vendo aqui, insaturada, fosse um copo de leite com uma só colher de Nescau, certo? Na mesma quantidade, na mesma temperatura. Então, é como se ele fosse pouco, fosse insuficiente. Então, é quando o soluto ali ele é menor do que a capacidade dele dissolver. O leite ele poderia dissolver bem mais soluto e ali foi insuficiente. Então, aqui nós dizemos que ela é uma solução insaturada, quando o soluto ele se torna menor do que a capacidade, né, de se dissolver, do coeficiente de solubilidade. No segundo caso, que é essa aqui saturada, imagine o mesmo copo de leite que você colocou 2 colheres de achocolatado. E aí conseguiu dissolver exatamente igual. Exatamente era o que ele podia dissolver. Ficou ideal. Não sobrou nada. Não ficou faltando. Então ficou ideal. É quando a capacidade do soluto de se dissolver é igual. E quando o soluto tem a mesma quantidade, certo? De dissolver lá no coeficiente no solvente. A capacidade, né, dele dissolver foi ideal, não faltou, certo? Então, esse aqui seria o soluto, ele é igual ao coeficiente de solubilidade. E a supersaturada, digamos que você tem a mesma quantidade de leite, certo? E você colocou 3 colheres de Nescau, de achocolatado. Você ultrapassou, você atingiu e passou a quantidade daquele leite dele dissolver. Então, o que aconteceu quando vocês colocam demais, aquele Nescau vai e desce para o fundo do copo. Então, é o que vocês estão vendo aqui, esse parte amarela, é o corpo de fundo do precipitado, certo? Nós vamos chamar de corpo de fundo ou precipitado. Então, é quando você supersaturou, você colocou demais. Então, ali o leite, lá a capacidade que ele tinha já foi ultrapassada, certo? Então, aqui quando diz isso, condições de temperatura e pressão, porque é o seguinte, vocês concordam que se eu aquecesse esse copo que ultrapassou essa solução supersaturada, esse Nescau, esse achocolatado dele não iria dissolver porque aumentou a temperatura, aqueceu? Então, por isso que tem que ser na mesma, para a gente comparar, precisa ser na mesma temperatura e na mesma pressão, certo? E se eu aumentasse a quantidade de leite aí, do solvente, também iria aumentar a capacidade de solubilidade. Então, tem essa relação. Então, a gente tem que fazer análise sempre em determinadas condições de temperatura e pressão. Como nesse caso aqui, voltando para cá, que eu dei o exemplo para vocês, para ficar mais claro, né? Então, nesse caso aqui, foi 200 gramas de sal em 1 litro de água. Foi pouco esses 200 gramas, certo? Então, foi pouco, ela ficou insaturada. Dava para colocar mais um pouco de sal aí, certo? Já nesse outro caso, mesmo 1 litro de água, mesma temperatura, 0 graus Celsius, foi colocado 357 gramas de NaCl, de cloreto de sódio, de sal de cozinha. Ou seja, esses 357 gramas é o ideal para que se dissolva. Foi a capacidade ideal, era o que ele suportava. Então, o soluto, ele se igualou à capacidade de solubilidade. Agora eu aumentei de 357, eu coloquei 400 no mesmo 1 litro e no mesmo temperatura de 0 graus Celsius. Então, eu ultrapassei, o que sobrou de 357 aqui, está aqui embaixo, desceu, certo? Então, ficou uma solução supersaturada, o soluto ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Ok? Entendido? Nas nossas aulas de dúvidas, eu posso tirar com vocês mais dúvidas, certo? No fórum de dúvidas, se não ficar claro. Mas o slide também vai estar disponível para vocês também, tá bom? Então, isso aqui foi para entender um pouco sobre soluções. Nós vamos agora
entrar na parte de quantificar, como medir essa concentração. Está diluído, está forte, está fraco. Então, nós vamos entrar nesse mérito agora. Então, existem alguns itens que precisam ser estudados e calculados. O primeiro aqui é a concentração comum, certo? Deixa eu voltar, concentração comum. O próximo é molaridade ou concentração em mol por litro. Depois temos diluição e concentração. Temos as misturas de solução de mesmo soluto e temos a titulação de soluções. Então, vamos iniciar pelo primeiro.